Fala galera, hoje a gente vai criar o nosso projeto utilizando o Terra Grant. Se você quer ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. No último vídeo a gente viu como que é a parte teórica do Terra Grant e hoje a gente vai criar o nosso projeto na prática. Para isso, eu já deixei um repositório aberto de Example Infrastructure Live da GrantWork aqui e a gente vai criar esse projeto utilizando com base esse repositório de exemplo que eles têm. Aqui, se a gente vier no Quick Start, na documentação do Terra Grant, a gente pode ver que a partir de somente um arquivo a gente consegue fazer o Terra Grant executar. No entanto, a gente não consegue fazer com que os princípios do Dry sejam executados. Então, como a gente quer criar um projeto nas melhores práticas aqui, então a gente vai criar utilizando o exemplo deles. Então, vamos lá. Eu já deixei o meu Visual Studio Code aberto aqui. O que a gente precisa, basicamente, é de uma pasta aí para a gente criar esse repositório. E dentro dessa pasta, a gente basicamente vai criar de início um novo arquivo. Esse novo arquivo vai se chamar terragrant.hcl. Nesse terragrant.hcl, basicamente é onde a gente vai definir as configurações do TerraGrant, o que ele vai ter de configuração aqui. Então isso vai caracterizar o nosso projeto TerraGrant. Tudo que for dry, a gente vai colocar aqui, porque os nossos outros arquivos TerraGrant vão herdar essas configurações. Então toda aquela questão de geração de back-end, que é onde os nossos states serão salvos, a parte de geração de provider também, que é autenticação no AWS, vai ser tudo gerado por aqui. E a gente também vai gerar não, mas a gente vai injetar algumas variáveis, que essas variáveis elas serão carregadas das contas da AWS que a gente vai estar gerenciando. Então hoje a gente vai chegar ao final deste vídeo gerenciando uma única conta da AWS utilizando TerraGrant, mas nada impossibilita a gente de expandir esse repositório para gerenciar mais de uma conta AWS. Então vamos começar aqui na configuração do nosso TerraGrant HCL. Se eu vier aqui no meu repositório de exemplo da GrantWork, hoje a gente vai utilizar ele para vocês conseguirem ir fazendo junto também, tá? Eu vou disponibilizar esse repositório que a gente vai criar, mas basicamente, se vocês seguirem esse repositório aqui da GrantWork, vai dar certo também. Então o primeiro passo que a gente tem, vamos fazer a geração do provider. Então aqui a gente tem um bloco generate AWS provider block. Então eu vou copiar essa parte aqui do generate e eu vou colar aqui. O que essa parte do generate provider block vai fazer? Ela vai gerar o provider de autenticação na AWS para a gente, beleza? Vamos seguindo aqui, o que a gente tem? A gente também tem a parte do remote state. Vamos copiar essa parte do remote state e vamos configurar. Nessa geração do provider, basicamente, explicando para vocês o que vai acontecer, ele vai gerar um arquivo provider.tf, ele vai fazer o override do TerraGrant, então se existir um arquivo chamado provider.tf, ele vai sobrescrever. E dentro desse arquivo provider.tf vai ter a region, que vai vir de uma variável, logo a gente vai ver de onde que vem essa variável. E a gente também tem o allowed account IDs, que são as contas que vão poder executar dentro desse provider. Também está vindo de uma variável aqui do local, né? E a gente já vai ver como configurar isso. A parte de remote state também, a gente tem todas as configurações do remote state. E esse remote state aqui ele vai gerar um arquivo chamado backend.tf. Nesse backend aqui é onde serão salvos os nossos... toda a parte de state do nosso Terraform, né, que é o que foi criado, que está sendo gerenciado pelo Terraform. E aqui basicamente a gente pode definir um nome para esse bucket. Então se a gente utilizar mais de uma conta, esse bucket vai manter esse padrão. Então já vamos definir aqui o nome do bucket. Ele vai ser TerraGrant state account name .aws region. Vamos tirar a região porque a gente vai querer que tenha somente um bucket para toda a nossa conta, assim, se a gente for criar recursos em outras regiões. A região aqui embaixo eu vou deixar até ela fixa, West East 1, para que seja sempre essa região. E aqui no lugar de account name, como os buckets são únicos na AWS, vamos colocar account name tracinho account ID, que basicamente é esse bucket a gente vai garantir com que ele seja único na AWS, ok? Bom, seguindo aqui a gente tem a parte de parâmetros globais e os locals. Bom, agora vamos para os locals, a gente pulou no início, mas vamos fazer a configuração deles aqui. O que seriam esses locals? Basicamente a gente está carregando algumas variáveis aqui. Então a gente está lendo o arquivo de configuração do TerraGrant, que ele vai procurar
nas nossas pastas aqui, ele vai procurar um arquivo chamado region.hcl. Então, a gente tem um para o account HCL, um para o region HCL e um env HCL. Esse env HCL agora não vai ser necessário, então eu vou remover ele. Então aqui a gente não vai precisar do env HCL, então a gente procura um account HCL, que é onde vai ter as configurações da conta. No region.hcl a gente vai ter as configurações da região. E a partir daí a gente vai extrair algumas variáveis de lá. Então a gente vai extrair o account name, que vai vir do account.hcl, a gente vai extrair o account ID do account HCL também, e a gente vai extrair uma variável chamada WS Region, do region.hcl. E para que isso passe para os próximos TerraGrunts, para os próximos arquivos TerraGrunts, a gente precisa colocar esse último bloco aqui, que é o bloco de inputs. Esse bloco de inputs nada mais é do que ele representa as variáveis do Terraform quando a gente for aplicar. Então, vou tirar esse environment vars daqui e vou deixar simplesmente assim. Agora que a gente tem esses inputs mergeados, então a gente pega as nossas locals do account vars e os regions vars e faz um merge. Basicamente, os próximos arquivos TerraGrunt, eles vão carregar todas as variáveis que a gente definir dentro do account HCL e do region HCL. Por enquanto, pode parecer que está um pouco estranho de entender de onde é que vem esse account HCL e esse region, mas a gente já vai resolver isso. Então, agora que a gente fez a configuração base aqui do TerraGrunt, a gente vai configurar como se fosse uma conta. Então, a minha conta aqui eu vou chamar ela de Production. E ela não precisa tecnicamente refletir o nome da conta, mas se você conseguir refletir melhor. Aqui dentro desta pasta de Production, eu vou criar mais um arquivo TerraGrunt. Na verdade, não vai ser um TerraGrunt, vai ser o account.hcl. E esse account.hcl ele vai trazer as configurações da conta. Se eu vier aqui dentro do meu repositório de exemplo da GruntWork, em prod, vocês vão ver que a gente tem um account HCL aqui. Se eu vier em account HCL aqui, eu vou copiar essas informações para que a gente mantenha o mesmo padrão. Então, eu posso definir o account name, o AWS profile e o account ID. Então, já vamos definir essas variáveis aqui. Então, o account name e o AWS profile vai ser production. E a parte de account ID, eu vou pegar o ID da conta aqui. Eu vou vir aqui no meu console da AWS e vou copiar o meu account ID. Eu vou colocar aqui. Beleza, eu posso remover esse to do. Então, a parte de account HCL está configurado. Como vocês viram lá no exemplo, a gente também tem a nossa região que vamos utilizar. Então, para recursos regionais, a gente vai criar uma pasta com o nome da região e vai criar um region.hcl. Então, vamos fazer o mesmo padrão aqui. Então, dentro da pasta da conta de produção, a gente vai criar uma nova região. A gente vai utilizar o SIST1 aqui. Então, eu vou criar uma pasta chamada SIST1. E dentro de SIST1, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o region.hcl. Dentro do region.hcl, basicamente, a gente vai ter a variável de AWS Region. Então, vamos copiar do exemplo aqui para manter a integridade, né? E esse AWS Region, se vocês notarem, é o mesmo AWS Region que a gente vai ter aqui. Então, aquelas variáveis que elas são carregadas, elas vêm de lá, daqueles arquivos, region.hcl e account.hcl. Então, a gente falou que o nosso region, AWS Region, é o SIST1. Agora sim, aqui dentro de SIST1, se eu quiser, por exemplo, criar componentes na minha conta da AWS, eu posso criar. Então, vamos partir para a criação de um componente simples. Hoje a gente vai criar uma infraestrutura básica e depois a gente vai evoluir para uma infraestrutura, uma arquitetura mais complexa. Basicamente, eu vou criar aqui uma pasta chamada Components e dentro dessa pasta Components, a gente vai dividir os nossos componentes. Então, vamos dizer que eu queira criar uma VPC. Então, posso criar uma nova pasta aqui chamada VPC. E dentro dessa pasta, sim, eu vou criar o meu arquivo terragrunt.hcl. Terragrunt.hcl. Aqui a gente vai definir como que como e quais serão as entradas do nosso arquivo terragrunt. Bom, basicamente, se eu vier aqui no Quick Start, a gente consegue ver que ele tem um arquivo Terraform aqui, ele tem o Generate de Provider e ele tem os inputs. Vamos seguir basicamente esse exemplo que está aqui para ficar bem simples de vocês replicar em casa. Então vamos copiar o bloco Terraform. Basicamente esse bloco Terraform ele aponta para um módulo da comunidade que cria VPCs. Ele está utilizando a versão 3.5.0 e ele aponta para o registry. Esse registry é onde contém os módulos publicados do Terraform públicos.
Essa parte de geração de provider a gente não vai precisar porque a gente já tem no nosso TerraGrant HCL raiz. E esse bloco de inputs, eles significam as variáveis, né, do nosso código Terraform. Então vamos colocar esse bloco de inputs aqui. Perfeito? Então eu vou chamar ele de myvpc-if TerraGrant. E depois a gente vai dar uma olhadinha lá. E o environment aqui no lugar de dev eu vou colocar prod. Me perdoem aqui pelo lint, eu vou arrumar isso para o próximo vídeo. Mas por enquanto o lint está quebrando aqui, ok? Agora que a gente definiu qual que é o Terraform, o código Terraform que ele vai executar e definimos quais são as variáveis, falta definir apenas uma coisa. Para que o nosso TerraGrant ele tenha efeito de fato, que ele faça a parte do dry, né, que ele carrega aquelas configurações, a gente tem que colocar um include. Esse include aqui em cima, basicamente ele está falando assim que ele vai fazer, vai procurar outros arquivos TerraGrant nos arquivos anteriores desse projeto. Então, esse TerraGrant HCL aqui, ele vai herdar esse TerraGrant HCL aqui da raiz. E esse TerraGrant HCL aqui da raiz, ele tem um account HCL e um region HCL. Então, basicamente é isso que ele está falando. Mostrando para vocês um pouquinho do registry também, se a gente descer aqui, a gente consegue ver o que é esse código Terraform lá no registry. Então, vamos pegar esse VPC AWS, para quem nunca utilizou o registry, basicamente a gente consegue procurar já códigos Terraform prontos aqui. Então, tem uma comunidade que mantém esses códigos e vamos dar uma olhadinha no de VPC. O de VPC, vocês podem ver que ele já está na versão 5.2.0, eu vou dar um zoom aqui. E aqui dentro a gente tem submódulos, a gente pode criar VPC endpoints, por exemplo, com esse VPC, e a gente tem vários exemplos aqui de implementações. Geralmente esses exemplos são em código Terraform, né? Então, se você fosse utilizar ele com Terraform, você definiria um módulo, né, de VPC e apontaria para dentro para esse código da comunidade, mas vai seguir basicamente a mesma lógica. A gente vai criar um TerraGrant HCL que vai apontar para esse código da comunidade, ok? Então vamos fazer até o bump dessa versão aqui, vamos utilizar essa versão 5.2.0, vamos atualizar aqui, como a gente já viu que está na última, vamos deixar bem atualizadinho aqui também, 5.2.0, beleza. E a gente tem um include também. Agora que a gente já tem tudo isso definido, vamos para o nosso terminal. Aqui dentro do nosso terminal, eu já estou dentro da pasta do projeto que a gente tem. Então eu vou entrar na pastinha de production, eu vou entrar no assist1, vou entrar nos componentes e vou entrar na VPC. Antes que você rode qualquer comando, verifique se você tem o Terraform instalado na sua máquina. Aqui eu estou utilizando o Terraform 1.65 e também verifique se você tem o TerraGrant instalado na sua máquina. Então, que são as ferramentas que a gente precisa para executar o TerraGrant. Precisamos dessas duas ferramentas. Agora que a gente está dentro da pasta da VPC, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um TerraGrant Plan. Basicamente, o TerraGrant Plan ele vai fazer o init do Terraform, ele vai baixar as dependências e vai apontar para a nossa conta da AWS. Antes de fazer isso também, certifique-se que você tem o teu profile da AWS logado aqui no seu terminal e já possa rodar um TerraGrant Plan aqui. Se você rodar e não tiver logado, não tem problema, ele só vai dar erro de autenticação. Agora que o TerraGrant Plan rodar, ele vai baixar todos os módulos e vai pedir também, vai perguntar para a gente inicializar aquele bucket de remote state. Então ele falou assim, ó, eu não achei o bucket de remote state, TerraGrant, state, production e o número da conta na sua conta. Você quer que eu crie? Então eu vou dar um yes aqui porque eu quero criar esse bucket de state, que eu não quero deixar os meus states perdidos por aí. E ele já vai criar o bucket de state para a gente de maneira automática. Então isso é uma vantagem também do TerraGrant. Se eu apontar para outra conta, ele vai falar, ó, você não tem um bucket de state, você gostaria de criar? E assim por diante. Então vamos aguardar um tempinho aqui até que o TerraGrant faz o download e inicialização dos módulos. Enquanto ele não faz isso, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que o TerraGrant, ele gera uma pastinha chamada TerraGrant Cache aqui dentro. E esse TerraGrant Cache basicamente é onde são gerados os arquivos do TerraGrant. Então ele baixa o módulo da AWS VPC e ele vem parar aqui dentro. Então toda a execução do TerraGrant ela vem parar aqui. Se você notar também, você pode ver que tem um provider.tf aqui, a gente tem um backend.tf e um TerraGrant HCL. Então são os arquivos que foram gerados. Se eu vier no provider, está basicamente com o conteúdo que a gente gerou anteriormente. Se a gente vier aqui no backend, está basicamente com o conteúdo que a gente definiu lá no TerraGrant.hcl raiz. Então, basicamente,
aqueles arquivos eles são copiados para dentro dessa pasta aqui de TerraGrant Cache. E a partir daí o Terraform consegue executar, a partir dos inputs deste TerraGrant HCL aqui, o código Terraform. Se eu voltar aqui, o Pleno ele já inicializou, né? Então, ao contrário do Terraform, eu não preciso fazer o init, ele já faz a inicialização e falou que ele vai adicionar 31 recursos. Bom, agora que a gente já viu mais ou menos o que ele vai criar aqui, nada mais é do que uma VPC, eu vou rodar um TerraGrant Apply. Se eu rodar um TerraGrant Apply, basicamente ele vai pegar esse plano e vai aplicar dentro da nossa conta da AWS. Então vamos aguardar um pouquinho aqui e a gente vai aplicar e vai lá na conta da AWS dar uma olhadinha para ver se foi tudo criado certinho. Então vou dar um yes aqui para falar que eu quero realmente criar e ele já está criando a nossa VPC. Esse passo de criação de VPC aqui, como é um componente que não envolve muita espera, vai ser bem rapidinho. Então ele vai criar a VPC, ele vai criar a parte de subnet e a gente já vai conseguir conferir isso na nossa conta da AWS. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, o nosso TerraGrant terminou a execução aqui, então a gente consegue visualizar o output dele. E basicamente agora, se a gente for lá na nossa conta da AWS, eu vou vir aqui na parte de VPCs, vou atualizar, a gente vai ter essa VPC, My VPC with TerraGrant. Basicamente é a VPC que a gente definiu lá, ela tem o CIDR aqui, ela tem a parte das tags aqui, então vai My VPC with TerraGrant, Terraform True, Environment Prod. E basicamente é assim que a gente cria um componente utilizando o TerraGrant. Mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ver como deixar o nosso repositório mais organizado para a gente ter uma lógica um pouco melhor. Eu vou mostrando aqui para vocês também o nosso bucket de state, como que a gente sabe que ele foi criado. Basicamente, se eu rodar um TerraGrant show aqui, eu consigo pegar quais são os outputs, né? Então os outputs a gente teve aqui, mas basicamente esses outputs eles são salvos lá no nosso bucket de state, eles não são somente jogados na tela enquanto você executa o comando. Então se eu rodar esse comando, basicamente eu consigo ver todos os nossos outputs aqui dos nossos componentes. Mas se eu vier aqui na minha conta da AWS, vier aqui na parte do S3, vamos pegar certinho aqui o nome do bucket que ele criou para nós. Então aqui a gente vai pegar no Visual Studio Code. Então vai ser TerraGrant State Account Name. Vamos copiar o TerraGrant State. Agora aqui no meu bucket. TerraGrant State Production e o número da minha conta. Então a gente pode ver aqui que a gente tem Production, né? O SST1, Components e VPC. E aqui dentro vai estar o nosso arquivo de state para VPC. Por que é organizado assim? Porque a gente tem aqui, basicamente aqui, ela está falando que é o Path Relative to Include. Então, basicamente, a gente cria o state do nosso TerraGrant sempre na pasta que a gente está executando o último TerraGrant HCL. Perfeito? O vídeo de hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não quiser perder nenhum dos próximos vídeos, se inscreva no canal. Valeu e é nóis!